Liturgia do dia 3 de julho de 2022. Solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que o anjo do Senhor apareceu, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Me livrou o Senhor Deus. Me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Me livrou o Senhor Deus. Me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Me livrou o Senhor Deus. Me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face, alegrai-vos.
que vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia, de todos os temores me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Me livrou o Senhor Deus. Me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja do Brasil celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Desde o século III, que a liturgia une na mesma celebração as duas colunas da Igreja, Pedro e Paulo, mestres inseparáveis de fé e de inspiração cristã pela sua autoridade, simbolizam todo o colégio apostólico. Pedro era natural de Betsaida,
onde exercia a profissão de pescador. Jesus chamou-o e confiou-lhe a missão de guiar e confirmar os irmãos na fé. É uma das primeiras testemunhas de Jesus ressuscitado e, como arauto do Evangelho, toma consciência da necessidade de abrir a igreja aos gentios. Paulo de Tarso, perseguidor feroz da igreja, converte-se no caminho de Damasco. A partir daí, a sua vivacidade e brilhantismo são postos ao serviço do Evangelho. Fortemente apaixonado por Cristo, percorre o Mediterrâneo para anunciar o Evangelho da salvação, especialmente aos pagãos. Depois de terem sofrido toda espécie de perseguições, ambos são martirizados em Roma. Regando com seu sangue o mesmo terreno, plantaram a Igreja de Deus. No texto da primeira leitura, pelos anos de 41 a 44 da nossa era, reinava na Judéia Herodes Agripa, que moveu uma perseguição contra a igreja. Foi por essa ocasião que Pedro foi preso, durante a Páscoa hebraica, e teria a mesma sorte de Jesus se Deus não tivesse intervindo com o milagre. Um anjo libertou Pedro da morte certa. Tal fato deixou os cristãos espantados e admirados com a benevolência de Deus. No evento, foi importante a oração da igreja, compenetrada da importância única da missão de Pedro. Mais tarde, também São Paulo recuperará de modo idêntico a sua liberdade. O texto da segunda leitura apresenta-nos o que podemos chamar o testamento de Paulo. O apóstolo pressente próxima à sua morte e dá-nos a conhecer o seu estado de espírito. Sente-se só e abandonado pelos irmãos, mas não vítima, porque a sua consciência está tranquila e o Senhor está com ele. Guardou a fé e cumpriu a sua vocação missionária com fidelidade. Compara-se à libação derramada sobre as vítimas nos sacrifícios antigos. Quer morrer como viveu, isto é, como verdadeiro lutador, uma vez que se entregou a Deus e aos irmãos. A vitória é certa, as suas palavras já são um cântico de vitória, porque está próximo o seu encontro com Cristo ressuscitado. O nosso texto evangélico de hoje consta de duas partes: a resposta de Pedro acerca da messianidade de Jesus, Filho de Deus, e a promessa do primado que Jesus confere a Pedro. O povo reconhecia Jesus como um profeta, mas os 12 têm uma opinião muito própria, que é expressa por Pedro. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Essa opinião, mais do que baseada na experiência que tinham de Jesus, era fruto da ação do Espírito neles. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por causa dessa confissão, Pedro será a rocha sobre a qual Cristo edificará a sua igreja. A Pedro e aos seus sucessores é confiada a missão de serem o fundamento visível da realidade invisível que é Cristo ressuscitado. O poder de ligar e desligar, expresso na metáfora das chaves, indica a autoridade sobre a Igreja. Celebrar os apóstolos Pedro e Paulo é um testemunho de fé na Igreja, una, santa, católica, apostólica. Pedro é efetivamente a pedra que se apoia diretamente sobre a pedra angular que é Cristo. Pedro e Paulo são os últimos elos de uma corrente que nos liga a Jesus. Celebrando Pedro e Paulo, celebramos os fundadores da nossa fé, os genearcas do povo cristão. Ambos foram martirizados em Roma na perseguição de Nero, por volta do ano 64 d.C. O Novo Testamento permite-nos reconstruir o itinerário da vida dos dois apóstolos e dar-nos conta da gratuidade da escolha divina. Pedro era um pescador da Galileia.
Passava os dias no lago de Tiberíades, com o seu pai Jonas e o seu irmão André. O seu trabalho consistia em lançar as redes, esperar, retirá-las e depois, à tarde, remendá-las, sentado na margem. Foi aí que uma tarde, quando lançava as redes para uma última pescaria, ouviu, com o seu irmão, o chamamento de Jesus que passava: Segui-me, farei de vós pescadores de homens. Começou assim a sua extraordinária aventura. Seguiu o mestre da Galileia para a Judeia. Daí, depois da morte de Jesus, percorreu a Palestina até se mudar para Antioquia. E daí, chegou finalmente a Roma. Em Roma, animou a fé dos crentes, esteve preso e foi morto no Vaticano, onde ficou para sempre, não só com o seu túmulo, mas também com o seu mandato. Ficou naqueles que lhe sucederam, naquela que os cristãos chamaram sempre a Cátedra de Pedro, até ao Papa, que hoje governa a Igreja. Nele, Pedro continua a ser a rocha, sobre a qual Cristo continua a edificar a sua Igreja, o sinal da unidade para aqueles que invocam o nome do Senhor. Não muito longe de Pedro repousa Paulo, que de perseguidor se tornou o apóstolo dos gentios, o missionário ardoroso do Evangelho. O seu martírio revelou a substância da sua fé. A evangelização das duas colunas da Igreja apoia-se não sobre uma mensagem intelectual, mas sobre uma praxis profunda, sofrida e testemunhada com a palavra de Jesus. O lugar de Pedro e dos seus sucessores não é um cargo honorífico ou uma recompensa de méritos. É um serviço. O serviço de apacentar as ovelhas do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus. Com o dever de dar testemunho dele, Jesus confiou a Pedro a sua própria missão de servo e pastor. Testemunha de Cristo, pastor e servo dos crentes são prerrogativas que de Cristo passaram a Pedro, e de Pedro aos seus sucessores, os bispos de Roma. Hoje, 3 de julho, a Igreja faz memória a São Tomé Apóstolo. O martirológio jeronimiano do século VI coloca no dia 3 de julho a transladação do corpo de São Tomé para Edessa, na atual Turquia. Este apóstolo, também chamado Dídimo, é-nos dado a conhecer sobretudo por São João Evangelista. É Tomé que convida os outros apóstolos a acompanharem Jesus para a Judeia, para morrerem com ele. É a pergunta de Tomé que leva Jesus a definir-se: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Finalmente, Tomé, com a sua incredulidade, ajuda-nos a fortalecer a nossa adesão a Jesus, por meio de uma profissão de fé muito clara: Meu Senhor e meu Deus. Como escreve São Gregório Magno, a incredulidade de Tomé foi mais útil à nossa fé do que a fé dos discípulos crentes. Após o Pentecostes, partiu em missão, mas não temos dados precisos acerca do seu apostolado. O que mais impressiona é que Tomé acompanhara Jesus tal como os outros apóstolos. Conhecia bem o seu rosto e as suas palavras, mas agora, para acreditar, quer ver os sinais da paixão. Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo nesse sinal dos pregos e a minha mão no seu peito, não acredito. Mas exatamente nisto, Tomé torna-se modelo para nós, pois sabe discernir o que caracteriza Jesus. Depois da paixão, Jesus é caracterizado pelas suas chagas. Esses sinais do seu amor são suficientes para o reconhecermos. Por isso, as conserva na sua carne gloriosa. Olha as minhas mãos, coloca aqui o teu dedo, estende a tua mão e põe-na no meu peito.
e não sejas incrédulo, mas fiel. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Pedro e São Paulo apóstolos e São Tomé e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.